Fala aí, galera. E aí, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma quarta-feira, mais uma aula de inglês para a turma do pré-militar, tanto para a turma da manhã quanto para a turma da tarde, tá? Vamos seguir aqui a cronologia do conteúdo programático, tá? Essa parte de gramática aqui. O que importa para a gente aqui, por enquanto, é o último dia de aula que nós tivemos na semana passada, no dia 8 de abril, onde nós começamos a estudar adjetivos, tá? E aí ali nós vimos a localização de adjetivos numa frase, por exemplo, o adjetivo vindo sempre antes do substantivo. Vimos várias observações e exceções também a esse caso geral, tá? E hoje nós vamos terminar o estudo dos adjetivos e vamos começar a estudar a parte de verbos, onde nós veremos o nosso verbo mais famoso, que é o verbo to be, tá? O que nós começaremos a estudar sobre adjetivos hoje? Nós começaremos a estudar a estrutura regular de comparação, tá? E isso também funciona na língua portuguesa. Por exemplo, se eu falo que você é tão inteligente quanto eu sou, eu estou fazendo uma comparação regular, tá? É um grau comparativo regular de igualdade, tá? Mais específico ainda, é um grau comparativo regular de igualdade. Você é tão inteligente quanto eu, ou então eu sou tão alto quanto você, ou algo do tipo. Tá? Isso também funciona no português, mas como que é no português não, isso também funciona no inglês. Como funciona essas estruturas na língua inglesa, tá? Porque no português nós temos tão, adjetivo, quanto. Nós temos essa estrutura que aparece comumente como um grau de comparação de igualdade, tá? E no inglês nós também temos isso. Nós vamos ter a estrutura as, adjetivo, as, beleza? Que seria, entre aspas, o nosso tão, adjetivo, quanto. E também nós podemos fazer o contrário, a comparação regular de igualdade na negativa. Por exemplo, você não é tão inteligente quanto eu, beleza? E aí como é que ficaria essa estrutura na língua inglesa? Seria not so, adjetivo, as. Ou então not as, adjetivo, as. Beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos para ver como é que funciona isso. Olha só. John is as fat as his wife. Então, o que essa frase está nos dizendo? Que John é tão gordo quanto a sua esposa. Então, eu tenho aqui um grau de adjetivo, na verdade, um grau de comparação regular de igualdade. Né? Eu tenho essa estrutura as, fat, as, adjetivo, as. Beleza? Outro exemplo. She speaks French as well as the rest of us. Ou seja, ela fala inglês, ela fala francês, né, no caso, tão bem quanto o resto de nós. Eu tenho uma estrutura de comparação regular de igualdade. Olha só. As well as. As, adjetivo, as. Tá? E se fosse negativo? Olha só esse exemplo. Alexander is not as fat as his father. Ou seja, Alexander não é tão gordo quanto o seu pai. Eu estou fazendo uma comparação regular de igualdade na negativa. Not as, adjetivo, as. Not as fat as. Tá? Então fica aí essas estruturas para você de comparação regular de igualdade, tanto na afirmativa quanto na negativa. Tá? E também existem comparações regulares de superioridade e de inferioridade. Porque eu posso falar, por exemplo, no português, você é mais inteligente do que eu. Ou você é menos alto do que eu. Então, estou fazendo aqui, respectivamente, por exemplo, um grau de comparação de superioridade regular e um grau de comparação de inferioridade regular. Isso também funciona no inglês. E como seriam essas estruturas? O grau de comparação de superioridade regular seria more, adjetivo, than. Beleza? More, adjetivo, than. E se fosse de inferioridade, comparação de inferioridade regular, seria less, adjetivo, than. Tá? Então, olha só. Julia is more beautiful than Roberta. O que isso quer dizer? Que Júlia é mais bonita do que Roberta. Eu tenho um grau de comparação regular de superioridade. Eu observo essa estrutura. More beautiful than. More, adjetivo,
than, tá? Eu tenho também um grau de comparação de inferioridade regular. Eu também posso ter, por exemplo, she is less attractive than her friend. Ou seja, ela é menos atrativa do que o seu amigo. Então eu tenho um grau de comparação regular de inferioridade. Por quê? Porque eu percebo essa estrutura. Less attractive than. Less adjetivo than. Beleza? Então fica aí, grau de comparação regular na afirmativa e na negativa, comparação de igualdade, né, no caso, e grau de comparação de superioridade e de inferioridade na negativa e na afirmativa também. Tá? Nós também podemos ter superlativos regulares. O que seriam os superlativos? Seria um pouco diferente. Por exemplo, eu falo, você é o mais inteligente da sua classe. Então eu estou fazendo um grau superlativo de superioridade. Beleza? Porque eu estou falando que você é o mais de todos. Você é o mais inteligente dentre todos na sua classe. Tá? E eu também posso fazer o grau superlativo de inferioridade. Por exemplo, você é o menos alto da sua classe. Ou seja, você é o menos de todos. Você é o menos alto de todos da sua classe. E esses são exemplos de graus superlativos, tanto de superioridade quanto de inferioridade. Isso também nós temos no inglês. Como que ficam essas estruturas? Para a superioridade, eu vou ter the most. Então, o the most seria o nosso, entre aspas, o mais, a mais. Beleza? E para a inferioridade, eu vou ter o the least. O the least, no nosso português, seria o menos, certo? A menos inteligente, por exemplo. Nem sei se a menos inteligente existe no português, teria que pesquisar, mas eu acho que não. Porque a palavra menos em si não existe, então, com certeza, a estrutura a menos também não vai existir. Eu poderia falar em português a menos inteligente, por exemplo, você é a menos inteligente na sua classe. Mas vamos ver aqui como é que funciona no inglês. Eu tenho aqui, Julia is the most intelligent girl in my classroom. Ou seja, Julia é a menina mais inteligente da minha sala. Eu estou utilizando aqui um grau superlativo de superioridade. The most intelligent. Eu tenho aqui a estrutura the most mais o adjetivo. Beleza? This is the most beautiful picture I have ever seen. Ou seja, essa é a foto, né, a imagem mais bonita que eu já vi. Eu tenho aqui, de novo, uma estrutura superlativa de superioridade. The most beautiful. Tá? Deixa eu ver aqui um exemplo de inferioridade. This is the place least attractive I've ever been. Ou seja, esse é o lugar menos atrativo no qual eu já estive. Eu tenho um exemplo de estrutura superlativa de inferioridade. The least, na verdade, the least attractive. The least mais o adjetivo. Tá? Então, no superlativo eu tenho the most e, na verdade, no superlativo de superioridade eu tenho the most e no superlativo de inferioridade eu tenho the least. Beleza? Temos aqui alguns casos de adjetivos que têm essas terminações, né? LE, OW e ER. E como é que nós vamos formar o comparativo e o superlativo desses substantivos? Por exemplo, eu tenho aqui o adjetivo tall. Como é que eu formo o comparativo dele? Taller, taller than, certo? E o superlativo? The tallest, beleza? Deixa eu ver aqui outro. O large, eu tenho para comparativo larger than. Eu tenho para superlativo the largest, beleza? Deixa eu ver aqui, eu tenho mais exemplos para mostrar para vocês. Small, para comparativo eu tenho smaller, smaller than. E para superlativo eu teria the smallest, beleza? Deixa eu ver. Sunny, sunny no caso ensolarado. Eu teria para comparativo sunnier, sunnier than. E para superlativo the sunniest, ou seja, o mais ensolarado de alguma coisa, né? Se fosse um dia, o dia mais ensolarado da semana.
Poor, adjetivo pobre. No grau natural, poor. No grau comparativo, poorer, certo? No grau superlativo, poorest, beleza? Acho que eu tenho mais um quadro aqui com mais exemplos. Deixa eu ver aqui um legal. Hot, adjetivo hot, quente no seu grau natural. No caso, no comparativo, seria hotter than alguma coisa. Se fosse superlativo, the hottest, tá? Sad, adjetivo no seu grau natural, triste. Se fosse comparativo, sadder than. Isso serve para comparativo de superioridade e de inferioridade também, tá? Se fosse superlativo, the saddest, beleza? Busy, o adjetivo que no grau regular busy significa ocupado. Eu teria para comparativo busier than. Para superlativo, busiest, na verdade the busiest, tá? E aí nós teremos essas estruturas aí para comparativo e para superlativo, tá? Deixa eu ver aqui uns exemplos. She's happier than her sister. Por que esse happier tem essa estrutura IER? Porque isso é um adjetivo que termina com Y. Então, se eu tenho um adjetivo que termina com Y e antes dele vem uma consoante, eu acrescento IER para formar o comparativo. Por exemplo, ela é tão feliz, né, quanto a sua irmã. No caso, she's happier than her sister. She's the happiest girl I know, ou seja, ela é a menina mais feliz que eu conheço. She's the happiest. Olha aqui o superlativo de superioridade. The happiest. She's uglier than her sister. Uglier. O adjetivo ugly termina com Y e antes do Y vem uma consoante L. Então eu coloco IER para formar o comparativo. She's uglier than. Ela é mais feia do que a sua irmã, por exemplo. Today is sunnier than yesterday. Ou seja, hoje está mais ensolarado do que ontem. Eu tenho um adjetivo que no grau natural seria sunny. Sunny termina com Y e antes de Y tem N, é uma consoante. Então, eu termino esse adjetivo no grau comparativo em IR, sunnier, beleza? Deixa eu ver aqui outro exemplo. She's busier than her workmate. Ou seja, ela está mais ocupada do que o seu colega de trabalho. Eu tenho aqui o adjetivo aqui no grau natural seria busy, ocupado. Busy termina com Y. Antes do Y vem S, é uma consoante. Então, para formar o comparativo, eu retiro o Y e acrescento IR, busier, beleza? Esses são alguns casos especiais de adjetivos que terminam com Y. E vocês precisam prestar um pouco de atenção nesses adjetivos. O que vem antes dele? É uma consoante, é uma vogal? Tá? E aí, para formar o comparativo, vai terminar em ER. Para formar o superlativo, vai terminar em ST. Tá? Se o adjetivo terminar em E, tá? Eles vão perder o E e vão receber ER ou EST. Por exemplo, this room is larger than the other one. Ou seja, esta sala é maior do que a outra. Eu tenho a estrutura larger than, comparativo de superioridade. E o adjetivo larger, em seu grau natural, seria large. Large termina com E. O que eu faço para formar o comparativo? Eu retiro o E e acrescento ER. Tá? E se fosse o superlativo? Por exemplo, this is the largest classroom of the whole school. Ou seja, essa é a maior classe de toda a escola. Eu tenho aqui um grau superlativo de superioridade. Olha a estrutura. The largest. Tá? E o adjetivo largest, no seu grau natural, é large. E large termina em E. O que eu faço para formar o superlativo? Eu retiro o E e acrescento EST. Largest. Tá? Então, cuidado com adjetivos que terminam em Y e cuidado com adjetivos que terminam em E, para formar o comparativo e o superlativo deles. Tá?
eu tenho aqui alguns adjetivos que eles são monossilábicos, tá? Separar sílabas em inglês não é muito fácil quanto no português, tá? É muito complicado. Mas eu tenho adjetivos que são monossilábicos e as estruturas comparativas e superlativas deles vão ser um pouco diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o adjetivo justo, né, como é que eu formaria o superlativo não, o comparativo de superioridade? Eu não poderia fazer, por exemplo, justier. Por quê? Porque é um adjetivo monossilábico. Eu teria que usar a estrutura regular. More, adjetivo, than. Então, por exemplo, he is more just than his brother. Ou seja, ele é mais justo do que o seu irmão. Tá? Deixa eu ver aqui. He is the most just man I know. Ou seja, eu tenho aqui novamente uma estrutura de grau superlativo de superioridade. Tá? E utilizando um adjetivo monossilábico. Tem a estrutura the most just man. Beleza? Ele é o homem mais justo que eu conheço. Tá? Cuidado com adjetivos monossilábicos que alguns deles vocês vão ter que utilizar com a estrutura regular. More, adjetivo than. Less, adjetivo than. Então, olha só. O que nós vimos agora de comparativos e superlativos? Nós vimos comparativos e superlativos regulares. Tá? São bem tranquilos de serem formados. Comparativo de igualdade, as, adjetivo as, se for na negativa, not as, adjetivo as. Se for um comparativo de superioridade, more, adjetivo than. Se for um comparativo de inferioridade, less, adjetivo than. Se for um superlativo de superioridade, the most, adjetivo. Se for um superlativo de inferioridade, the least, adjetivo. Tá? A notícia que eu tenho para dar para vocês é a seguinte, que esses são os casos que menos caem nas provas. Tá? Os casos, na verdade eles caem bastante também, mas os casos que mais caem são comparativos e superlativos irregulares. Eles são os mais comuns. Tá? Então, olha só, por que nós vamos chamar de comparativo e superlativo irregular? Por quê? Porque, de uma forma geral, não existe uma regra específica para formar esses comparativos e superlativos. Tá? Então, por exemplo, olha só, as estruturas dos adjetivos normalmente vão mudar muito, e por isso que nós vamos chamar de irregular. Não existe uma estrutura padrão para se formar comparativo e superlativo. Olha só, se eu pegar o adjetivo bad no seu grau natural, eu tenho bad. Mas se eu pegar como comparativo, eu tenho worse. Então, worse than. Eu tenho aqui como superlativo the worst. Então, percebam, não existe aqui uma regrinha para formar comparativo e superlativo quando nós estamos lidando com adjetivos que nós chamamos de irregulares. Essas estruturas vão mudar completamente, tanto para o comparativo quanto para o superlativo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o adjetivo far, no seu estado natural, que significa longe, distante, eu vou ter aqui farther than como comparativo e vou ter como superlativo the farthest, beleza? Olha só, o que cai bastante, o adjetivo good. O adjetivo good no seu estado natural, bom. Se eu pegar o grau comparativo, vai ser better, better than. Se for superlativo, vai ser the best, beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outro exemplo. Se eu pegar o adjetivo little, que no seu estado natural significa pouco, little. Se eu pegar no comparativo, eu vou ter less, less than. Se for no superlativo, vai ser the least, tá? Acho que eu tenho outro quadro aqui para mostrar, não tenho não. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, my clothes are better than yours. O que eu tenho aqui? Eu tenho um grau comparativo de superioridade, só que agora é irregular. Por quê? Porque eu estou utilizando better, tá? Qual seria o adjetivo no estado natural? Seria good, tá?
Então, vejam que a estrutura do adjetivo ela muda completamente. De good vai para better, beleza? Então, eu tenho aqui um grau comparativo de superioridade irregular, better. That is the worst movie I have ever seen. Ou seja, esse é o pior filme que eu já assisti. Eu tenho um grau superlativo de inferioridade, só que agora é irregular. Por quê? Porque o adjetivo worst, se eu pegar no estado natural dele, é bad. Então a estrutura muda completamente. The worst movie I've ever seen. Tá? Então olha só esse problema aí que eu peguei da Unital de 95. Dê uma olhada nele, vejam se vocês conseguem perceber. Vejam se vocês conseguem resolver esse problema. Vou dar 20 segundos para vocês lerem. Um problema bem tranquilo, tá? O que ele pede para vocês? Qual seria a tradução para o inglês da estrutura mais interessante? Ora, a estrutura mais interessante no português é um superlativo. É um superlativo de superioridade ou um superlativo de inferioridade? É um superlativo no caso, é um superlativo de superioridade, mais interessante, tá? E qual dessas alternativas vai me mostrar um grau superlativo de superioridade no inglês do adjetivo interessante? Então, eu teria aqui como a minha resposta the most interesting. Por quê? Porque eu vou utilizar aqui a estrutura regular de comparativo, não, de superlativo de superioridade. Como que é a estrutura regular? Eu tenho the most, adjetivo. Por exemplo, the most intelligent, the most tall, the most beautiful, the most interesting. Então, a estrutura superlativa de superioridade regular para o adjetivo interessante seria the most interesting. Beleza? E aí nós vimos semana passada que eu posso formar um adjetivo com a estrutura ing no final. Então, na verdade, a palavra original é interest. Tá? Termina aqui no T, ó. Interest. E aí seria um substantivo. Interest. Como é que eu faço para formar o adjetivo? Interesting. Eu acrescento a estrutura ing. É uma estrutura de gerúndio. Beleza? Então tem aí grau superlativo regular de superioridade, the most interesting. Vamos ver aqui mais um exercício da Sage Gran Rio de 94. Dê uma lida aí. O que o problema pede para vocês? O problema pede para que vocês vejam as alternativas abaixo e procure em qual delas há uma estrutura de comparação, beleza? Então, olha só, de cara, a nossa resposta seria letra E. The airport is farther than the university. Ou seja, o aeroporto é tão longe quanto a universidade. Na verdade, tão longe quanto... Na verdade, não, é mais longe do que a universidade. Eu tenho aqui um grau comparativo de superioridade regular, né? Farther than, o adjetivo mais o than. Então, essa seria a única alternativa onde eu tenho um grau de comparação, tá? Vamos ver a letra A. Of the four translations, I like this one best. Então, olha só. O que essa frase está nos dizendo? Das 4 traduções, eu acho que essa é a melhor. Então, aqui na letra A, eu não tenho comparação. Eu tenho superlativo. Eu tenho superlativo irregular do adjetivo good, certo? E como é que o adjetivo good vai para o superlativo? Best, the best, tá? Olha a letra B. The young boy behaves the most carelessly of all. Ou seja, o garoto jovem se comporta
com mais cuidado dentre todos eles. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura de superlativo de superioridade regular. The most carelessly, ok? Mais cuidadosamente, no caso. Tá? Não é um grau comparativo, não é o que o problema está te pedindo. This is the worst ice cream I've had in long time. Ou seja, esse é o pior sorvete que eu já comi durante todo esse tempo. Eu tenho aqui um grau superlativo de inferioridade irregular. Eu tenho a estrutura the worst, tá? E the worst, qual seria o adjetivo no seu estado natural? Seria bad. Então, bad, quando for para superlativo de inferioridade, vai ser the worst, beleza? E se eu pegar aqui agora a letra D, this is the least expensive computer that we have. Ou seja, esse é o computador mais, na verdade, menos caro, né? Menos caro que eu já tive. Na verdade, que nós já tivemos. Eu tenho uma estrutura de comparativo não, né? De superlativo de inferioridade. The least expensive, tá? The least expensive. A estrutura the least mais adjetivo. Então, não é novamente o que o programa te pede. O programa te pede uma estrutura comparativa. E a única estrutura comparativa que tem é a letra E. Beleza? Então a gente termina aqui com a parte de adjetivos, tá? Já foi tudo para vocês. Esse material vai em PDF lá na turma do Google Classroom para vocês poderem estudar. Vamos começar a ver agora o verbo to be, que é um verbo batido demais nas provas e também no inglês. O que eu vou falar para vocês do verbo to be? Eu vou falar para vocês as semânticas mais comuns que possuem esses verbos, algumas observações dele, tá? E também vou falar para vocês como é que funcionam as estruturas de presente, de passado e de futuro simples desse verbo to be, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui. Na grande maioria dos casos, quais serão, né, as semânticas que nós teremos para o verbo to be? Nós teremos como ser e estar. Então, na maioria dos casos, a semântica do verbo to be ou é ser ou é estar. Porém, esse verbo também pode ser utilizado no sentido de ficar ou tornar-se, tá? De regra geral, ser ou estar, mas também podemos utilizar a semântica de ficar ou tornar-se para o verbo to be, beleza? E para que nós utilizamos esse verbo? Justamente para identificar e descrever pessoas e ou objetos. Tá? Então, por exemplo, se eu falo Richard is my friend, eu tenho aqui, o que essa frase está me dizendo? Que Richard é meu amigo. Eu estou descrevendo Richard através do verbo to be. Aqui está o verbo to be, is, sendo conjugado no simple present, na terceira pessoa. Tá? Se eu falo, por exemplo, I am Italian, ou seja, eu sou italiano, eu estou utilizando o verbo to be no sentido do sentido da semântica ser, certo? Sendo conjugado na primeira pessoa do singular, no simple present. Então, eu tenho aqui o verbo to be, que está me qualificando, me dizendo que eu sou italiano. Tá? I'm from Spain, ou seja, eu sou da Espanha. Eu tenho o verbo to be, novamente sendo utilizado com a semântica de ser, tá? E novamente me qualificando como pessoa. Tá? O que nós temos aqui? Como é que funciona o verbo to be nas expressões de tempo, idade e lugar? Então, por exemplo, it was raining this morning, ou seja, estava chovendo ontem. Eu tenho a estrutura it was, no caso o verbo to be está sendo utilizado no simple past, na terceira pessoa, só que não tem sujeito, né? Na verdade seria um sujeito inexistente, um sujeito que não existe. It was raining, certo? Por quê? Porque estava chovendo, e aí não tem sujeito. Por exemplo, it's sunny today, ou seja, está ensolarado hoje. Também temos aqui uma oração sem sujeito, sendo que o verbo to be está sendo utilizado para qualificar o dia de hoje, que está ensolarado, beleza? Essa estrutura aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção nela. Por exemplo, I am 20 years old. Essa estrutura é muito interessante, por quê? Porque no português eu falo eu tenho 20 anos.
Tá? Isso é, se você parar para pensar filosoficamente, é um pouco estranho, porque não é possível você ter 20 anos. Né? Você, não é algo palpável, não é algo que você tem consigo 20 anos. Então, como é que você fala, eu tenho 20 anos? É um pouco estranho até de se dizer, mas a gente, em português a gente está acostumado. Tá? Porém, no inglês, a gente não fala isso. A gente não fala, por exemplo, I have 20 years old. A gente fala I am 20 years old. Se você traduzir, ficaria estranho para o português. Ficaria, eu sou 20 anos de idade. Isso é muito estranho. Tá? Mas no inglês é muito utilizado. I am 20 years old. Então eu coloquei aqui como observação para vocês. Nas expressões que se referem à idade, o verbo to be vai ter a semântica de ter para o português. Tá? Então se eu falo I am 20 years old, o que você entende? Que eu tenho, na verdade eu tenho 20 anos de idade. Tá? Por exemplo, Rachel is 4 years older than me. Ou seja, Rachel é 4 anos mais velha do que eu. Então, estou aqui novamente fazendo um grau comparativo, né? O grau comparativo de superioridade regular. Eu tenho aqui o adjetivo old sendo utilizado como older than, tá? E eu tenho o verbo to be sendo utilizado no sentido de ter ou de ser, né? Que ela é 4 anos mais velha do que eu. Então, prestem atenção para o verbo to be quando for utilizado com idade. Beleza? Vamos ver agora aqui a parte mais fácil do verbo to be, que é a formação dos seus tempos passado, presente e futuro simples. Beleza? Isso aí seria muito importante de vocês terem em mente. Tá? Eu posso ter aqui no verbo to be no simple present, na afirmativa, certo? Eu posso ter a forma sem contração, que seria I am, you are, he, she is. Na verdade, he, she, it is. We are, you are, they are. Tá? Então, eu tenho aqui a terceira pessoa, he, she e it. Terceira pessoa do singular. Tá? Eu tenho a primeira pessoa do singular, no caso, I. A segunda, you. A segunda pessoa do plural, no caso, também é you. E a terceira pessoa do plural, que no caso é o they. Eu tenho a forma sem contração e eu tenho a forma contraída. Então, cuidado quando aparecerem essas expressões aqui para vocês, porque são as formas contraídas do verbo to be no simple present, tá? Por exemplo, I, you, he, she, it. Então, você pode ter essas formas contraídas, beleza? Então, olha só esses exemplos. Se eu falo para você, I am a waiter, ou I'm a waiter, o que você entende? O que essa frase está te dizendo? Que eu sou um garçom. Garçom, waiter, garçom. Tá? E eu estou utilizando o verbo to be no simple present, na primeira pessoa do singular. I am. Beleza? E na forma contraída, I'm. Tá? They are my friends. Eu tenho aqui o verbo to be sendo utilizado na terceira pessoa do plural no simple present. Então, tem they are my friend. Ou they are a friend of mine. Tanto faz. Tá? She is in the kitchen. O que eu estou querendo dizer? Que ela está na cozinha. Eu tenho aqui o verbo to be sendo conjugado na terceira pessoa do singular, no caso she is, tá? No simple present. Vamos ver como é que fica na forma negativa. Na forma negativa, eu terei aqui a mesma estrutura para a forma afirmativa no simple present, sendo que agora eu vou ter que acrescentar a partícula not. Então, I am not, you are not, he, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Tá? Então, para formar a negativa, basta acrescentar a partícula not na hora de conjugar o verbo to be no simple present. Tá? E eu também posso ter a forma contraída, eu só não vou ter a forma contraída para a primeira pessoa. Tá? Se eu quiser falar na primeira pessoa, eu vou ter que utilizar só a forma sem contração. I am not. Beleza? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos.
Mary is not happy, ou seja, Mary não está feliz. Eu tenho o verbo to be sendo conjugado na terceira pessoa do singular, no caso, she, né? E eu tenho na verdade, eu tenho uma forma negativa do simple present para o verbo to be, que é o is mais a partícula not, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. She isn't my friend, ou seja, ela não é minha amiga. Eu tenho o verbo to be sendo conjugado na terceira pessoa do singular, na forma contraída no simple present. She isn't my friend, tá? We are on the bus, ou seja, nós estamos no ônibus. Eu tenho o verbo to be sendo conjugado no simple present, na negativa, na segunda pessoa do plural. We are not, beleza? E com a forma contraída. We aren't on the bus, tá? Como fica a forma interrogativa? Isso é interessante, por quê? Como é que você vai fazer a forma interrogativa no simple present para o verbo to be? Você vai inverter a ordem do verbo e do sujeito. Lembra da forma afirmativa? Na forma afirmativa eu falo I am. Na forma interrogativa eu vou falar am I. Am I. Na forma afirmativa eu falo you are. Na forma interrogativa eu vou falar are you. Então eu vou inverter verbo e pronome, beleza? Verbo e sujeito. E eu só vou ter na interrogativa a forma sem contração. A forma contraída não existe na interrogativa do verbo to be no simple present. Então olha só esses exemplos aqui. Is she a journalist? Ou seja, ela é uma jornalista? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma pergunta, uma interrogativa. O verbo to be está sendo utilizado no simple present, na interrogativa e na terceira pessoa do singular. No caso, she. Então eu coloco is she a journalist? Ela é uma jornalista, tá? Olha esse exemplo aqui. Are they thirsty? Ou seja, eles estão com sede. Então eu tenho aí, primeiro, a semântica do verbo to be. Ser, né? Sendo conjugado na terceira pessoa do plural, no simple present e na interrogativa. Are they thirsty? Is he at school? Ou seja, ele está na escola. Eu tenho aqui o verbo to be sendo utilizado na interrogativa, no simple present, na forma não contraída, porque não tem contraída na interrogativa. Então fica is he at school na terceira pessoa do singular, tá? Então é muito importante que vocês tenham em mente a conjugação do verbo to be, né, no simple present, tanto na interrogativa quanto na negativa e na interrogativa, tá? Afirmativa, interrogativa e negativa. Prestem atenção nas formas contraídas, tenham em mente as semânticas do verbo to be nesses casos, tá? E vejam também como nós podemos colocá-los em algumas orações, tá? Em algumas sentenças, beleza? Saibam analisar essas situações. Eu também tenho o verbo to be no simple past, que no caso é o nosso passado simples, certo? Como é que funciona na afirmativa? Eu vou fazer o passado, o verbo to be, na forma contraída, na forma sem contração, né? No caso, a forma contraída não tem, tá? Então, no simple past, para o verbo to be, eu vou ter I was, you were, he, she, it was, we were, you were e they were. Beleza? Essa é a conjugação do verbo to be no simple past e não há forma contraída, tá? Vamos ver aqui como é que ficam algumas orações. It was too cold yesterday, ou seja, estava muito frio ontem. Então olha só, eu tenho o verbo to be sendo utilizado com a semântica de estar, sendo conjugado no simple past, olha aqui, was, na terceira pessoa do singular, it, certo? No caso aqui, um sujeito inexistente, certo? E eu tenho aqui ainda, para indicar o passado, e isso pode aparecer muito
um advérbio de tempo, tá? No caso, yesterday, indicando que foi passado realmente, tá? Então, it was too cold yesterday. O verbo to be no simple past, na terceira pessoa do singular, na afirmativa. It was, tá? You were hungry. Olha só, você estava com fome, faminto, certo? Eu tenho aqui o verbo to be sendo conjugado no simple past, na segunda pessoa do singular, certo? Na verdade, nem tem como saber se é a segunda pessoa do singular ou do plural, ou se eu posso falar para vocês que é a segunda pessoa, sendo conjugado no simple past, que é o were. You were hungry. E a semântica do verbo estava, no caso, estar, né? No passado, estava. Tá? Vamos ver como é que fica na negativa. Na negativa, é como se fosse no simple present. Como é que você vai fazer? Você vai conjugar o verbo, tá? Normalmente, no simple past, e no final você vai acrescentar a partícula not. Então, I was not, you were not, e assim por diante. E dessa vez, eu tenho a forma contraída. Por exemplo, I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, por exemplo. Tá? Então, eu posso ter a forma contraída na negativa do simple past para o verbo to be. Então, olha só. Olha esse exemplo aqui. They were not good students. Ou seja, eles não eram bons estudantes. Então, olha só. Eu tenho a semântica do verbo to be como ser, né, sendo que no passado. O verbo to be está sendo conjugado no simple past, na terceira pessoa do plural, they were, certo? E sem contração, they were not, tá? Olha esse exemplo. Mary wasn't the main actress, ou seja, a Mary não era a atriz principal. Eu tenho aqui o verbo to be sendo conjugado no simple past, na terceira pessoa do singular, certo? Mary wasn't, e na forma contraída negativa, wasn't, tá? Por exemplo, we weren't on the bus, ou seja, nós não estávamos no ônibus. Eu tenho o verbo to be como a semântica de estar no passado, certo? Sendo conjugado na terceira pessoa do plural, they weren't, no simple past e na forma contraída, they weren't on the bus. Beleza? E na forma interrogativa, mesma coisa. Nós vamos inverter a ordem do sujeito e do verbo, ou seja, do pronome e do verbo. Ao invés de eu falar I was, como eu falava na afirmativa, eu vou falar was I, ou então were you, certo? Was she, were they. Assim que eu faço a interrogativa do verbo to be no simple past. E eu não terei a forma contraída. Eu só vou ter a forma sem contração, certo? Olha aqui alguns exemplos. Were they Brazilian? Ou seja, eles eram brasileiros. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando o verbo to be com a semântica de ser no passado, tá? Conjugado na terceira pessoa do plural, na interrogativa no simple past. Were they Brazilian? Were they thirsty? Ou seja, eles estavam com sede. Então, eu tenho aqui novamente a semântica do verbo to be como ser ou estar, né? Sendo conjugado no simple past, na interrogativa, na terceira pessoa do plural, né? Were they thirsty? Beleza? Was he a soccer player? Ou seja, ele era um jogador de futebol? Então, eu tenho aqui o verbo to be sendo conjugado no simple past, na terceira pessoa do singular, na interrogativa. Was he a soccer player? Ok? Então, vimos até agora simple present, do verbo to be, afirmativa, negativa e interrogativa, tá? E o simple past, afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Vamos ver agora como é que a gente faz para formar o simple future, tá? Como é que nós formamos o simple future?
eu vou precisar de uma partícula que me indica futuro. Essa partícula vai ser o meu verbo auxiliar que vai indicar futuro. Então, eu vou ter aqui I will be, certo? O que é esse will? É a partícula que vai te indicar futuro. Então, I will be, you will be, e assim até o final, até they will be, beleza? E eu posso ter a forma contraída na afirmativa. Eu posso falar I'll be, eu posso falar you'll be, eu posso falar he'll be, e assim até o final, tá? Cuidado com essas contrações. Podem aparecer para vocês, beleza? Olha só esses exemplos. We'll be on vacation next month. O que essa frase está me dizendo? Nós vamos estar de férias no próximo mês. Eu tenho o verbo to be sendo conjugado no simple future, na segunda pessoa do plural, we, certo? Na verdade é a primeira pessoa do plural, né? We. E sem contração, ó. We will be on a vacation next month, na afirmativa, beleza? I think it will be raining tomorrow, ou seja, eu acho que vai estar chovendo amanhã. Nós temos novamente uma impessoalidade do verbo to be, porque estamos utilizando aqui para falar sobre chover, né? É uma oração sem sujeito. O verbo to be está sendo conjugado no simple future, na terceira pessoa do singular, no caso it, na afirmativa sem contração. Então tem it will be raining, certo? Eu acho que vai estar chovendo ou que vai chover amanhã, beleza? Então fica aí a afirmativa do verbo to be, que pode... Na afirmativa não, né? O simple future na forma afirmativa do verbo to be contraído e sem contração, tá? Vamos ver como é que nós fazemos a negativa do verbo to be no simple future. Novamente, eu vou precisar da partícula not. E agora, a partícula not vai estar sendo posicionada entre o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar é o will. O verbo principal é o be. E eu coloco not entre eles dois. Então, I will not be, certo? You will not be. E assim até o fim. É assim que nós formamos a negativa. E também nós podemos ter a forma contraída. Por exemplo, I'll not be ou I won't be. Eu tenho duas formas contraídas para cada pessoa, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui they'll not be ou they won't be. Tá? Então, cuidado com essas formas contraídas que podem aparecer. Vamos ver alguns exemplos. I won't be here next week. Ou seja, eu não vou estar aqui na próxima semana. Eu tenho o verbo to be sendo conjugado na primeira pessoa do simple future, na primeira pessoa do singular, no caso I won't, certo? E contraído, certo? Eu tenho aqui a contração will mais not. I won't be here next week, certo? He will not be a spoiled child, ou seja, ele não vai ser uma criança mimada. Eu tenho aqui o verbo to be sendo conjugado no simple future, na terceira pessoa do singular, certo? Sem contração e na negativa. He will not be. He will not be a spoiled child, certo? Uma criança mimada. E assim nós temos alguns exemplos também para formar a negativa do simple future do verbo to be, beleza? E para fechar a nossa aula de hoje, nós teremos como formar a interrogativa do verbo to be no simple future. E como que nós vamos fazer? Nós vamos inverter a ordem do verbo auxiliar e do sujeito e do pronome. No caso, eu não vou falar mais I will be. Na interrogativa, eu vou falar will I be? Eu vou falar will you be? Vou inverter a ordem do will e do pronome, certo? E percebam, nós não temos forma contraída para o verbo to be no simple future na interrogativa, beleza? Então, olha
Olha só esse exemplo aqui. Will you be at home tomorrow evening? O que essa frase está me dizendo? Você vai estar em casa amanhã à noite? Então, olha só. Eu tenho o verbo to be sendo utilizado no simple future, na segunda pessoa do singular, you, no futuro simples, no simple future, certo? E na interrogativa, sem contração, porque não tem contração. Então tem, will you be at home next week? Certo? Will you, beleza? Will you be? Deixa eu ver aqui outro exemplo. Will he be at school? Ou seja, ele vai estar na escola. Eu tenho aqui o verbo to be sendo conjugado na terceira pessoa do simple future, no caso he, certo? Na interrogativa sem contração, certo? Will he be at school? Tá? Então eu fecho a aula de hoje, tá? Com o simple future do verbo to be. O que nós vimos hoje? Nós terminamos de estudar adjetivo, estudamos comparação e superlação, né? Comparativo e superlativo de adjetivos, tanto irregular quanto irregular, né? Tanto regular quanto irregular, e estudamos o verbo to be, tá? Por que estudamos o verbo to be? Porque o verbo to be é um verbo muito particular, então vale a pena dar uma atenção para ele. Tem dois verbos que eu gosto de dar atenção. Tem o verbo to do e tem mais outro também que eu não estou lembrando qual é, que eu gosto de estudar de forma separada e passar para vocês essas ideias, tá? Então a gente termina a aula de hoje com isso, tá? Eu vou disponibilizar esse material teórico em PDF lá no Google Classroom para vocês, lá na turma de pré-militar de inglês, tá? E a gente se vê na próxima semana, na quarta-feira que vem, com mais uma aula de inglês, mais conteúdo teórico. Se tem gente que não está assistindo, convida a galera para assistir, cara. Avisa, lembra a galera para vir assistir as aulas, tá? Desculpa que eu tô com um pouco de alergia aqui atacada, porque, como vocês viram, a gente mudou o estúdio, aqui tá cheio de giz, então atacou bastante minha alergia. Não é coronavírus não, tá, galera? Então fica aí um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!